Dizem que criança que mama mal dorme bem. Você não, minha filha. Você mamava mal e dormia mal. Casa Maria de Lourdes que não sou. Aconteceu. Ai, arruma o berço, dormiu. Dormiu. Arruma o berço. A verdade é que um bebê só dorme quando ele quer. A noite toda, desesperadamente a noite toda. Fala assim, gente, não é possível. Eu ficava assim, é só comigo. Não, olha, era a noite toda. Era coisa assim, de 40 em 40 minutos. O máximo, acho que era de 1 em 1 hora. Quando ele dormia 2 horas, era felicidade pra mim. Falei assim, vamos mudar isso. Olha, sem brincadeira. Foi a primeira noite. Eu tive uma noite maravilhosa. Meu esposo falou, o que aconteceu? Eu falei, é o que você não acreditava. E a causa principal de eu buscar a ajuda da Lívia foi porque quando minha filha tinha mais ou menos 1 ano de idade, ela ainda não dormia a noite toda e ela só adormecia no colo. Quando ela tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, ela já estava dormindo a noite toda e ela de repente começou a pedir para dormir no berço dela e não mais no colo. Meu bebê não dava descanso, meu bebê não descansava. Ele tinha muitos despertares. A cada hora ele acordava e queria o peito para voltar a dormir. Hoje meu bebê tem uma rotina e o sono noturno dele está bem estabelecido. Os despertares noturnos praticamente acabaram porque ele tem ciclos de sono de até 12 horas e isso tem me permitido descansar. Tenho um bebê de 1 ano e 2 meses hoje. Logo após o nascimento do Bento, a gente teve algumas complicações. O Bento precisou ficar internado na UTI. Não é mais aquele bebê agitado. O Bento hoje dorme a noite toda. Então, assim, foi extraordinária a nossa experiência. Esse trecho do filme com a Ingrid Guimarães me lembra muito os meus primeiros meses com meu primeiro filho, John. E você? Também se identificou com ele? Daqui a pouco eu te conto melhor o que eu passei com o John, porque primeiro eu quero te fazer uma pergunta que vai dizer muito sobre o que você está passando. Você deixa o seu bebê acordado ao máximo durante o dia, pulando sonecas e tentando deixar ele o mais exausto possível para ver se ele dorme melhor à noite? Anota no papel a sua resposta, que ao longo desse vídeo eu vou te responder isso e também vou revelar um dos maiores erros que faz o seu bebê acordar a noite toda. Se você caiu aqui nesse vídeo, é porque você quer muito fazer com que seu bebê durma a noite toda, sem ter que abandonar ele chorando. Ou, às vezes, você só quer acordar menos durante a noite, ou mesmo só quer entender mais sobre o sono do seu bebê. E eu vou mostrar para você agora qual é o método que eu uso para fazer o bebê dormir a noite toda sem ter que abandonar ele chorando, que é o método Calma. E não é só sobre seu bebê dormir a noite toda, é sobre você manter ele dormindo a noite toda, mesmo durante o seu desenvolvimento. É sobre manter ele dormindo a noite toda e entender e saber identificar as necessidades do seu bebê a todo momento. E principalmente entender o que pode causar novos despertares ao longo do seu desenvolvimento para resolver isso o mais rápido possível. E você será capaz de fazer isso. Inclusive, esse é um dos princípios do meu método. Fazer ele dormir e voltar a dormir sozinho a noite toda, sabendo lidar e respeitando sempre cada fase do desenvolvimento do seu bebê. E para quem é esse método? Para você, mãe, que tem 1 ou mais bebês de 0 a 3 anos, que acorda à noite e que precisa urgentemente diminuir esses despertares.
É para você, mãe, que já tentou de tudo para fazer o seu bebê dormir à noite e parece que nada funciona. A aula vai ser baseada no caminho que você vai percorrer, desde o começo desse método, que já foi comprovado por centenas das minhas alunas. Também é para você, gestante ou mãe de um bebê recém-nascido, que sabe da importância de entender tudo sobre o sono do seu bebê e como isso vai tornar mais fácil a sua jornada materna. É para você, mãe, que não aguenta mais ficar com seu bebê no colo o dia inteiro e além de não ter tempo nem de ir ao banheiro, está com o corpo todo doendo. Como a Sabrina, que antes de se tornar minha aluna estava perdida e depois ela aprendeu a ter um olhar para ela mesma, o que deixou sua maternidade mais leve e ela passou a ter mais tempo para ela mesma. Algo que ela já não sabia há um bom tempo que era e nem como era dormir a noite toda. Se você acha que a privação de sono é normal e nem sabia que era possível fazer o seu bebê dormir a noite toda, com certeza é para você, pois já passou da hora de você deixar de acreditar no que as pessoas mais velhas e que não sabem nada sobre o assunto dizem por aí, sem nenhum embasamento científico. Uma hora passa. É só uma fase. Ser mãe é isso, é se doar, é viver em exaustão. Pode acostumar. É para você, mãe de primeira viagem, segunda, terceira, quinta viagem, mãe de gêmeos, trigêmeos, inclusive para você, mãe que tem bebê com cólicas, APLV ou até refluxo. E aqui nessa aula você vai descobrir que é possível diminuir até 7 despertares do seu bebê em 20 dias e sem abandonar ele chorando. Além de entender o que faz com que ele volte a despertar e como resolver isso sempre que por acaso o bebê voltar a acordar. Como a Gabi, a sua bebê de 8 meses despertava de 3 a 4 vezes ao longo da noite e hoje reduziu para apenas um despertar ou nem isso. Você vai conhecer como funciona o desenvolvimento do seu bebê, como isso afeta o sono dele e como passar por tantas fases de uma forma tranquila e com segurança. E ao final, depois de eu explicar tudo, você vai poder decidir se esse método é realmente para você ou não. E eu ainda vou te contar de onde foi que esse método surgiu, porque eu sei que é difícil de acreditar. Depois de tantas informações duvidosas e especialistas oferecendo fórmulas mágicas que você vê por aí. E por isso você deve estar pensando, quem é essa daí para querer me ensinar algo sobre o meu bebê? A internet hoje em dia está cheia de falsos gurus e fake news e eu sei como é isso, mas falar é uma coisa. Agora, falar e comprovar é outra coisa. Por isso que mais do que falar de mim, eu vou falar das minhas alunas. Essa é a Thalita, olha só a mensagem que ela me mandou. O filho dela tinha 3 meses quando começou a aplicar meu método. E com 5 meses, ou seja, 2 meses depois de entrar no meu curso, além de ter chegado a 11 horas seguidas de sono noturno do seu bebê em apenas 2 meses, ela aprendeu a importância de dar colo e peito quando está tudo bem para ela e para o bebê. Ela viu que não há problema algum nisso e agora ela está mais segura e confiante. Essa aqui é a Tatiane. Hoje em dia, o filho dela dorme cerca de 10 horas de sono noturno. E olha aí, mais uma aluna falando sobre um benefício que não é visto muitas vezes por você. Ela conseguiu se enxergar como a adulta da relação e as coisas começaram a mudar feito mágica. Mas não tem mágica nenhuma não. Ela se dedicou muito para chegar onde está agora. Assistiu às aulas, aplicou o que aprendeu e está aí o resultado, 10 horas de sono. Olha outra aluna minha que já me acompanhava desde que estava grávida. Ela aprendeu e aplicou meu método antes mesmo do filho nascer. E o resultado foi o bebê dela, agora com 3 meses, estar dormindo de 8 a 12 horas ao longo da noite. Isso me deixa muito feliz de saber que as minhas alunas estão acabando com a sua exaustão e privação de sono e ainda fazendo seus filhos dormirem a noite toda, o que ajuda inclusive no desenvolvimento deles. A Isabela, mãe da Lina, também conseguiu chegar à noite inteira de sono já há 20 dias seguidos. A sua filha parou de despertar e as sonecas estão ótimas. Ela conseguiu dar segurança necessária para que a Lina já peça para dormir no berço, deixando um momento de sono bem mais tranquilo. Outra aluna minha, que é inclusive mãe de primeira viagem, tem uma bebê de menos de 3 meses que antes trocava o dia pela noite, dormindo agora de 11 a 13 horas de sono noturno. E a Vanessa, mãe da Emily, também de 3 meses, já está dormindo a noite toda. Eu poderia ficar aqui por horas te mostrando as histórias e os resultados das minhas alunas, mas já deu para você perceber que qualquer mãe que realmente queira mudar, até aquela que não sabe nada sobre o assunto,
pode conseguir. Basta seguir um método e não inventar moda. Inclusive, nessa página aqui, logo aqui embaixo, você pode assistir vários outros depoimentos de alunas contando as histórias delas e como elas conseguiram fazer o filho dormir a noite inteira ou, no mínimo, reduzir bastante os despertares. Você pode até pensar, mas para mim não vai dar certo, só funciona com os outros. E eu te garanto, todas as minhas alunas que seguiram o método, quando eu falo todas, são todas mesmo, tiveram resultados. Se não chegaram a noite toda de sono ainda, no mínimo, já diminuíram os despertares. Por isso, só tem uma forma de dar errado, se você não fizer a sua parte. Porque o método Calma não é uma fórmula mágica. Ele não brotou da terra. Ele foi desenvolvido e aprimorado por anos, através de muito estudo e práticas. E hoje já ajudou centenas de mães a fazerem seus bebês dormir a noite toda. E é importante deixar claro que isso não se trata de nenhum desses treinamentos de sono que ensinam choro controlado ou extinção, que são formas cruéis de tratar o sono do seu filho e não levam em consideração as necessidades e sentimentos do seu bebê e muito menos os seus. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Lívia Castro, mas pode me chamar de Lívia. Eu sou mãe de 3, do John de 6 anos, Liz de 3 e a Vic de 1 aninho. E depois de passar por muito sofrimento e receber as mesmas orientações de pediatras e de consultores do sono que me deixaram no mesmo lugar, eu cheguei a pensar que não existia uma solução, mas eu não me acomodei e fui atrás para descobrir e entender o que realmente estava por trás dos problemas do sono do meu bebê. Mas deixa eu te explicar melhor como foi que isso começou, para você entender de onde surgiu o método Calma. Tudo começou com o John, meu primeiro filho. Antes dele nascer, eu só ouvia comentários do tipo: dorme bastante, porque depois que nascer vai demorar pra você dormir de novo. Mãe age no instinto, por isso não se preocupe que na hora do desespero você vai saber o que fazer. E isso mexeu muito comigo, porque depois que ele nasceu, realmente eu não dormi mais. Mas diferente do que me falaram, eu não tinha ideia do que fazer. Eu fiquei perdida e tinha vergonha de pedir ajuda, porque eu achava que me falariam que eu não servia para ser mãe. O meu instinto materno não me ajudou em nada para reduzir os despertares do John. Desde o dia em que ele nasceu, ele não dormia por muito tempo. Acordava de hora em hora durante a noite e não fazia nem 15 minutos de soneca durante o dia. E foram 4 meses assim, sofrendo, sem dormir e sem ter tempo nem de ir ao banheiro. Uma mistura de incapacidade, frustração, estresse e ansiedade. Entrei até em depressão e tive que tomar remédio. E o pior é que as visitas que vinham e percebiam o meu estado faziam comentários do tipo: aguenta firme que uma hora passa. A vida de mãe é assim mesmo, cansaço é parte da maternidade. É só uma fase. Você consegue, você é uma guerreira. Dava vontade de esganar e mandar embora da minha casa na mesma hora. A pessoa não tem ideia do que eu estava passando. Fiquei várias noites sem dormir, completamente exausta, deprimida, e ainda era obrigada a ouvir que vida de mãe é assim mesmo? Ou que é só uma fase e uma hora vai passar? Tá de brincadeira, né? Foram 4 meses sofrendo, porque o John só dormia no colo e quando ele acordava só voltava a dormir mamando, quando dormia. Eu ficava horas amamentando ele e muitas vezes eu dormia sentada na cadeira e morria de medo de deixar ele cair. Eu estava completamente perdida e confusa, me sentindo incapaz de cuidar do meu próprio filho, porque eu nunca sabia se ele estava com fome, cólica, ou se era alguma associação ou alguma necessidade de colo. Meu corpo já estava todo doendo, o meu pescoço dolorido, braços dormentes, coluna, ombros tortos, a cabeça explodindo e sem energia nenhuma. Foram 4 meses sem uma noite com mais de 3 horas de sono seguida. Eu era um caco humano, um zumbi. E infelizmente demorei 4 meses para perceber que eu precisava de ajuda e que não ia passar. Meu marido muitas vezes ia dormir na sala com a babá eletrônica para eu tentar dormir um pouco, porque se a babá estivesse do meu lado no quarto eu não conseguia relaxar. Por isso ele ficava lá, até que um dia eu comecei a gritar a ele: amor, me ajuda, eu tô sufocando o John, me ajuda. Imagina a cena, o quarto completamente escuro, no breu total. Do nada eu acordo aos prantos, suando frio, com a certeza de que eu estava segurando o John nas mãos e gritando ao meu marido: me ajuda, amor, eu tô sufocando o John, vem rápido, me ajuda. Desesperada. Ele veio lá da sala, já com a babá eletrônica na mão, tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhava para a babá eletrônica e olhava para mim. Agora, já com o quarto mais iluminado pela luz que vinha do corredor, enquanto eu continuava: pega ele, amor, rápido, por favor, por favor, por favor. Ele olhou para a babá eletrônica mais uma vez para ter certeza que não estava ficando louco e falou:
Calma, amor, o John tá bem. Olha aqui na babá, ele tá dormindo. Isso que você tá segurando é uma almofada. Ali eu percebi que quem tava ficando louco era eu. A exaustão tava acabando comigo, com meus dias e noites e principalmente com meu sono, com a minha autoestima e a minha sanidade física e mental. Eu não conseguia nem relaxar para dormir um pouquinho. Aquela noite foi o estupim. Eu tomei uma decisão de não aceitar que aquilo era normal, que isso não é maternidade, isso é sofrimento. E imaginar que tem mãe que aceita essa situação por anos é muito difícil de acreditar. Eu comecei a pesquisar tudo sobre sono infantil e sono do bebê e decidi pedir ajuda. Fui atrás de uma consultora de sono infantil, mas meu marido foi bem resistente. Falou que a gente não precisava daquilo e que a gente conseguiria sozinho. Tive que sentar e conversar com ele várias vezes. Afinal, ele estava vendo sim como que eu estava acabada. Eu chamei ele, nos sentamos no sofá branco da nossa sala e falei para ele: amor, sozinha eu não estou conseguindo. Eu estou perdida, confusa, deprimida. Olhei bem nos olhos dele e continuei. Existem profissionais que podem nos ajudar. Se a gente não buscar ajuda, seremos mais um casal que vai viver cansado, infeliz, sobrevivendo à maternidade ao invés de viver. Eu conheço vários casos de casais que se separaram logo no primeiro ano depois de ter o bebê e que passaram pelo mesmo que a gente está passando. E eu não quero isso pra gente. Eu preciso do seu apoio para resolver isso. Depois dessa conversa, ele viu que realmente era importante buscarmos ajuda. E apesar da profissional que contratamos na época ter nos ajudado bastante a mudar aquela situação, ela sugeriu algumas técnicas que eu discordava totalmente e não consegui colocar em prática, como fazer choro controlado, acordar meu bebê na hora de colocar no berço, não olhar no olho dele. Eu lembro dela falar assim comigo: você tem que vencer a barreira do choro. E é esse tipo de coisa que treinamento de sono te orienta. E como no meu coração eu sentia que isso era errado e não fazia sentido para mim, eu não fazia essa parte. No final, eu peguei as partes boas e ignorei as ruins. Mas a partir daí, fui me interessando cada dia mais por esse assunto e vi que muitas mães estavam passando pelo que eu passei e decidi que eu iria ajudar elas a acabar com tanto sofrimento. No início, ajudei muitas minhas amigas que moravam no meu prédio. Elas sempre vinham me pedir ajuda e eu adorava ajudar. Depois, quando a Alice, minha segunda filha, nasceu, eu decidi me profissionalizar. E desde então eu venho desenvolvendo o método Calma. E quanto mais eu estudava e quanto mais eu aplicava o que eu aprendia, mais eu fui percebendo que os bebês não dormiam porque várias de suas necessidades básicas para o seu desenvolvimento não estavam sendo atendidas. E isso fazia com que eles acordassem várias vezes ao longo da noite. E eu descobri que a única forma de mudar isso é fazendo os ajustes necessários para que o seu bebê tenha essas necessidades atendidas. É como eu sempre falo, cada bebê é único e não pode ser tratado como um robô. É por isso que as minhas alunas têm resultados, porque elas não olham para nenhuma tabela pronta, e sim para as necessidades únicas do seu bebê. E qual é a melhor forma de atendê-las, inclusive durante e depois dos saltos de desenvolvimento. Porque a cada salto de desenvolvimento, o seu bebê aprende novas habilidades e com isso suas necessidades mudam e precisam ser ajustadas. E hoje o método Calma é o único que existe com esse tipo de abordagem que vai te ajudar a ajustar cada detalhe, como rotina, janelas de sono, ambiente de dormir, de uma forma respeitosa em cada fase do seu bebê. Como eu te falei no início desse vídeo, hoje, aqui nessa aula, eu vou te contar um dos maiores erros que fazem seu bebê acordar a noite toda. E ainda, as principais lições que as mães que têm seus bebês dormindo a noite toda já aprenderam e que você provavelmente ainda não aprendeu. A primeira lição é seguir as 5 fases do método Calma. As fases do método são divididas em 5 princípios e você vai passar por cada uma delas para reduzir os despertares noturnos do seu bebê até chegar à noite inteira de sono. O primeiro princípio é o cuidado. Esta é a fase da percepção, onde você vai realmente conhecer o seu bebê. Por mais que você possa pensar que já o conhece, as mães se surpreendem nessa fase ao perceberem que não tinha ideia o quanto passaram a conhecer melhor seus bebês. Aqui você vai conseguir identificar as reais necessidades
únicas do seu bebê. A quantidade ideal de sonecas no dia, os sinais de sono para saber a hora ideal para levar ele para dormir sem relutar, como deixar ele relaxado para dormir e dar conforto para ele. E tudo isso sem nenhuma regra engessada ou tabela pronta. Além disso, nessa fase, você vai entender os ciclos do sono, já vai conseguir identificar as causas dos despertares do seu bebê, a realidade sobre associações de sono, que bem diferente do que dizem por aí, pode te ajudar muito mais do que te atrapalhar. E já que falamos de sonecas, agora eu vou revelar para você um dos maiores erros que fazem o seu bebê acordar a noite toda. Eu mesma cometi esse erro com meu filho John. Eu escutava de todos à minha volta e tentava fazer o que eles falavam. Ah, o John tá acordando muito à noite? Deixa ele sem dormir de dia pra ele ficar bem cansado. Ou cansa ele muito e coloca ele pra dormir bem tarde, que ele vai dormir como um anjinho. E eu fiz isso várias vezes e nada resolvia, porque soneca mesmo já era uma luta para ele fazer. E quando finalmente ele começou a dormir mais na soneca, era lá para as 4 da tarde, e aí dormia direto até 10 da noite. E eu não fazia ideia se eu podia deixar ele dormindo ou se acordava, porque no fundo eu pensava, graças a Deus que ele dormiu. Mas aí, à noite mesmo, na hora que eu ia dormir, ele acordava de hora em hora. E eu ficava cada dia mais perdida e culpada, totalmente insegura e sem direção. Então, não cometa esse erro. A exaustão atrapalha totalmente o sono do seu bebê e só vai causar mais despertares. Isso também vai fazer com que ele relute mais para dormir. As sonecas são fundamentais para a qualidade do sono do seu bebê. Por isso, você precisa observar o seu bebê para saber a quantidade de sonecas ideal para ele e a duração ideal delas. E claro, você precisa saber até que horas é bom deixar a soneca acontecer para não atrapalhar o sono noturno, coisa que eu não fazia ideia. E quanto a dormir mais tarde, busque sempre antecipar o sono noturno ao máximo que puder após o sol se pôr, caso seu bebê durma depois das 20 horas. Nosso corpo foi feito para seguir os padrões da natureza. Por isso, quanto mais ele for dormir próximo ao horário do pôr do sol e acordar próximo ao nascer do sol, melhor proveito ele vai ter da melatonina, o hormônio do sono, e mais tranquilo e relaxado ele ficará para dormir. Agora que eu revelei esse grande mito para você, lembre-se disso quando te falarem para deixar o seu bebê exausto ou sem soneca. Isso vai fazer uma grande diferença nos seus dias e nas suas noites de sono. Ainda falando da primeira fase do método, você vai conhecer os 4 Cs, uma ferramenta que vai mudar a sua mentalidade como mãe e como mulher, e que vai te auxiliar em cada uma das fases do método. O segundo princípio é alma. Essa é a fase da preparação. Aqui você vai começar a fazer os simples ajustes necessários para já começar a diminuir os despertares noturnos. Como a Luana, que nessa fase já foi para um único despertar e mesmo assim o seu bebê mamou e voltou logo a dormir. E você vai ter a bússola do sono com calma como sua aliada, uma ferramenta que eu desenvolvi para te guiar em cada passo, te tornando capaz de organizar uma rotina única e exclusiva para o seu bebê. Ela também vai te ajudar a criar rituais específicos e que funcionam para o seu bebê, garantindo que ele esteja preparado para dormir bem alimentado, descansado, relaxado e conectado com você. O fato é que quando você não entende quais são as necessidades do seu bebê, você não consegue fazer esses ajustes. E isso é mais comum do que você imagina. Isso aconteceu comigo, aconteceu com a Isabela, mãe da Lina, aconteceu com a Cristiane, mãe do Bento, aconteceu com a Tatiane, mãe do Pedro e de mais 2 filhos, que só veio a ter problemas com privação de sono com seu 3º filho e estava completamente frustrada, exausta e perdida. Tudo isso porque nós não tínhamos ideia do que estávamos fazendo de errado para os nossos bebês acordarem tanto à noite e o que era preciso fazer para mudar isso. E o fato é que nós 4 já temos nossos bebês dormindo a noite toda, porque aprendemos o que era preciso fazer para ajustar o que fosse necessário. Uma das necessidades básicas do seu bebê é saber o que está acontecendo e o que vai acontecer em seguida. Por isso, uma das primeiras coisas que você vai começar a fazer é sempre conversar com o seu bebê para que ele saiba tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer no dia dele. Diferente do que muitos pensam, ele entende muito bem o que você fala. E essa conversa com ele dá segurança e gera conexão entre vocês.
Aqui também você vai aprender a fazer os ajustes necessários no ambiente do sono do seu bebê. Diferente do que dizem por aí, que as sonecas têm que ser feitas no claro para que o bebê não confunda se é dia ou se é noite. E que seu bebê tem que dormir com barulho para aprender a dormir em qualquer lugar. Isso é péssimo para o sono do seu bebê. Se você faz isso, eu vou te passar agora 3 ajustes básicos que você deve fazer para que seu bebê tire o melhor proveito das sonecas e comece a dormir melhor à noite. Primeiro, você deve deixar o ambiente o mais escuro possível para que tanto a qualidade quanto a quantidade das sonecas e do sono noturno dele sejam melhores. Se for preciso, use blackout. Coloque alguma coberta na cortina para escurecer ou o que for necessário para deixar o ambiente o mais escuro possível. Vale até cartolina preta na janela, hein? E fica tranquila, o ambiente da soneca escuro não vai confundir em nada o seu bebê. Segundo, o ambiente deve ser o mais silencioso possível. Eu sei que isso muitas vezes é quase impossível de acontecer. Por isso, a minha sugestão é que você use o ruído branco para abafar os ruídos externos. É um ruído que reproduz o som do útero e, além de acalmar o seu bebê, vai abafar os sons externos. Você pode achar esse ruído no YouTube, em aplicativos ou mesmo no Spotify. Ou você pode comprar um aparelho que reproduz o som do ruído branco. E terceiro, ajuste da temperatura do ambiente de dormir. Se estiver muito frio, coloque uma coberta debaixo do lençol e se tiver calor, ligue um ventilador no ambiente. São pequenos detalhes como esses que fazem a diferença no sono do seu bebê. Um ambiente desconfortável é um dos principais motivos para que o seu bebê tire sonecas curtas, tenha dificuldades para dormir, acorde cedo e tenha diversos despertares ao longo da noite. Então faça hoje mesmo esses ajustes e perceba a diferença. E no meu método, a bússola do sono com calma é uma ferramenta que vai te guiar para fazer todos esses ajustes de uma forma prática e eficiente. E o terceiro princípio do método é liberdade. Nessa fase, vamos trabalhar a confiança do seu bebê. E aqui é onde, se você tiver aplicado o que aprendeu nas outras 2 fases, já vai conhecer melhor o seu bebê, já vai conseguir identificar a causa dos despertares e a essa altura já vai ter, no mínimo, diminuído os despertares. Agora é hora de tratar de dar segurança para o seu bebê, para que ele sinta suas necessidades atendidas, conectado com você e acolhido. E para isso você vai poder usar a mandala da família, uma ferramenta exclusiva para as minhas alunas, que representa o universo único da sua família e vai te ajudar a enxergar os pontos ocultos que podem estar refletindo no sono do seu bebê. Você vai aprender a respeitar e acolher a individualidade do seu bebê para que não aconteça como aconteceu com a Francine, mãe do Tarcísio e dos gêmeos Antônio e João. Uma aluna minha que comprou o curso para tratar o sono dos gêmeos, que na época tinham 1 ano e 9 meses. Mas ao começar a aplicar o método, o Tarcísio, de 6 anos, começou a participar de todo o processo, como o ritual do sono, os momentos de alta conexão e outros ajustes que foram necessários na vida dos gêmeos. E a Francine acabou se surpreendendo quando ele falou para ela: "Mamãe, agora eu estou conseguindo dormir. Obrigado." A Francine teve uma mistura de sentimentos de tristeza e frustração por não ter ideia de que seu filho passava noites em claro, sem contar nada para ninguém, e de alívio e alegria por perceber que estava mais próxima do seu filho e sentir que finalmente estava conhecendo ele melhor e, principalmente, dando confiança para ele dormir de verdade. Outras 2 alunas queridas, a Cláudia Montanari e a Cláudia Boudrin, aprenderam que isso tudo vai muito além do sono do seu bebê. O método Calma, com a ajuda da mandala, trabalha fatores ocultos que envolvem o sono do seu bebê, como questões relacionadas até mesmo ao nascimento dele, e que a maioria das pessoas, inclusive especialistas do sono infantil e pediatras, não tem ideia. Aqui você vai ver que o problema do sono do seu bebê vai muito além do sono. O 4º princípio é a mudança. Essa fase é o pulo do gato, porque entre todos os benefícios que você tem ao aplicar o método, esse é o maior de todos. Essa é a fase da autonomia. É nessa fase que você vai entender melhor sobre os micro despertares. Você vai entender que ter autonomia para dormir não quer dizer dormir sozinho e sem associação de sono, como a maioria dos cursos e profissionais tradicionais de sono ensinam. Aqui o seu bebê já vai estar com sono praticamente consolidado, com sonecas restauradoras e os despertares reduzidos, e ele poderá até já estar dormindo a noite toda.
você vai perceber que algumas associações de sono, na verdade, são suas aliadas para boas e longas noites de sono. Nessa fase, você já vai ter segurança para identificar o que você quer e o que o seu bebê precisa para definir se você quer manter, desfazer ou reforçar alguma associação. O quinto e o último princípio é o acalma. Entramos agora na fase da calma, onde você vai aprender a dominar técnicas e estratégias para se acalmar e conseguir ser a calma do seu bebê, que precisa de você bem para se sentir tranquilo e conectado para dormir bem. Nessa fase, você já saberá como atender às necessidades do seu bebê, o que vai manter o sono constante ao longo de todo o desenvolvimento, mesmo durante saltos, resfriados, nascimento de dentinhos, angústia da separação, volta da mãe ao trabalho ou qualquer situação que saia da rotina da família. Não sei se você percebeu, mas a letra inicial de cada um desses princípios que acabei de te ensinar formam a palavra calma, que é o nome desse método que está prestes a mudar a sua vida. E um dos benefícios de seguir o método calma não é apenas reduzir os despertares, ou ter o seu bebê dormir a noite toda, ou voltar a ter prazer na maternidade ao invés de só sobreviver a ela, ou ter tempo para você mesmo para se organizar com as suas tarefas e se cuidar, ou viver mais calma e tranquila e melhorar a relação com seu parceiro. Com certeza, essas são coisas maravilhosas que irão mudar a sua vida. Mas o principal benefício é saber exatamente o que fazer, mesmo se o seu bebê voltar a ter despertares. Como você vai aprender no princípio acalma? Porque o seu bebê está em constante desenvolvimento. E sim, ele pode voltar a despertar em algum momento. Talvez durante um salto de desenvolvimento ou na angústia da separação. Pode ser durante o nascimento de um dentinho. E, diferente de outras mães que vão se acostumar com a volta dos despertares por achar que uma hora vai passar, você vai saber exatamente o que fazer, como aconteceu com a Ana Carla, mãe da Sofia, com a Fernanda, mãe da Maria, ou com a Cecília, mãe da Mariana, que depois de passarem por um dos saltos, me falaram que parecia outro bebê e queriam o antigo bebê delas de volta. E depois de entrar para o curso prático do sono infantil e aplicarem um método, elas sabiam exatamente o que fazer para que seus bebês voltassem a dormir a noite toda. E assim como elas, outras centenas de mães aplicaram o método calma e conseguiram diminuir de 3 a 8 despertares noturnos dos seus bebês em menos de 20 dias. E outras conseguiram, inclusive, fazer o seu bebê dormir a noite toda sem abandonar ele chorando. E você já pode começar hoje mesmo a aplicar todas essas orientações que eu te passei hoje, aqui nessa aula. E se você quer aprofundar ainda mais, você tem a oportunidade de entrar hoje mesmo para o curso prático do sono infantil. Nele, você vai aprender a passar por cada uma dessas fases. O curso foi pensado de uma forma que facilite o seu aprendizado e execução de cada fase, com aulas curtas e objetivas, pois eu sei bem como é a vida de mãe. São aulas gravadas e online para que você possa assistir de qualquer lugar e quantas vezes quiser. Nos módulos iniciais, você vai aprender a identificar as causas dos despertares do seu bebê e ajustar o que for preciso. Vai realmente conhecer o seu filho de uma forma que você nunca imaginou. Como a Roberta, mãe do José, que em plena angústia da separação, pôde entender as necessidades únicas do seu bebê para melhorar sua conexão com ele e resolver os despertares. Você vai conhecer também os princípios do sono e por que os microdespertares acontecem entre os ciclos de sono. Vai aprender o que é o ciclo do sono e quando eles mudam de acordo com cada idade. Vai saber sobre a rotina alimentar antes, durante e depois da introdução alimentar. Quais alimentos são amigos do sono do seu bebê e a importância da livre demanda. Você vai ter acesso e aprender a usar os 4 Cs, uma ferramenta que vai te ajudar a mudar a sua mentalidade e te ajudar ao longo de todo o caminho. Em seguida, você vai entrar nos modos onde você vai começar a fazer os ajustes para o seu bebê dormir melhor e diminuir os despertares. Vai poder usar a bússola do sono com calma e com ela aprender a criar uma rotina específica para o seu bebê, sem tabela pronta que atenda às necessidades dele e às suas. Vai também aprender a criar rituais do sono que funcionam para o seu bebê, para que este momento seja prazeroso e não um momento de frustração e aflição. Vai aprender a ajustar o ambiente do sono dele. Tudo sobre as sonecas que, quando bem feitas, além de ajudar o seu filho a dormir melhor à noite, vai te dar o seu tempo durante o dia para você conseguir se organizar e fazer as suas coisas. E ainda garantir que ele esteja realmente preparado para dormir por longas horas.
E aqui você aprende isso tudo que já funcionou para centenas de mães. Depois você vai aprender a enxergar o seu bebê como um ser único e identificar as características únicas dele, para aprender a respeitar as individualidades dele e com isso estar mais conectada com ele. E a mandala da família vai te ajudar a enxergar os pontos ocultos que podem estar refletindo no sono do seu bebê. Nesse ponto, você já vai sentir que as coisas mudaram e que agora você já está mais segura porque já vai perceber os primeiros resultados que vão acontecer de forma imediata e vai estar mais tranquila para entrar no próximo módulo, em que eu vou te mostrar que seu bebê ter autonomia não é um sinônimo de dormir sozinho. Aqui você vai entender a fundo o que realmente são associações de sono e como você pode usar elas como aliadas e ter segurança para decidir quais as associações que você quer manter, desfazer ou reforçar. No último módulo, você vai aprender a lidar com o sono do seu bebê e possível volta dos despertares, que é mais do que normal durante todo o desenvolvimento. Você vai aprender a identificar exatamente o que está e o que não está causando novos despertares no seu bebê, para fazer os ajustes necessários. Seguindo certinho cada fase do método, se dedicando, em breve você será uma das mães iluminadas que dormem a noite toda e se sentem felizes e realizadas com a maternidade. E tudo isso tendo as suas dúvidas respondidas em até um dia útil, não importa quantas perguntas você faça. E o melhor, você vai ter acesso a um grupo VIP do WhatsApp para interagir comigo e com outras mães que estão passando ou já passaram pelo que você está passando hoje. E suporte ao vivo comigo 2 vezes por mês para a gente poder analisar casos específicos ao vivo. Além de aulas com especialistas que vão te ajudar a entender e resolver questões sobre cólica, desmame, a PLV, introdução alimentar e tudo o que você precisa saber sobre prisão de ventre do seu bebê. E ainda o e-book SOS Sono, com soluções rápidas e práticas para o seu bebê dormir tranquilo. A série de aulas Mãe no Papel, onde eu desenho os desafios da maternidade para que você consiga visualizar como resolver questões simples da maternidade. E você vai receber também um e-book com 62 brincadeiras para você se conectar com seu bebê. E agora você deve estar se perguntando: meu Deus, Lívia, mas quanto custa tudo isso? O curso prático do sono infantil com o método Calma, com todos esses materiais e bônus, com todo o suporte praticamente individual para você que é mãe de primeira, segunda ou mesmo quinta viagem, mãe de gêmeos, trigêmeos ou quíntuplos, que não entende nada de sono infantil, que precisa desesperadamente de uma solução, ou mesmo não tem problemas com o sono do seu bebê, mas quer saber melhor todos os benefícios que o método Calma, que já ajudou centenas de mães, pode trazer tanto para você quanto para o seu bebê e que vai te levar a tantos benefícios como reduzir despertares, ter seu tempo para fazer suas coisas, melhorar o relacionamento com o seu parceiro, aumentar a sua autoestima, entre tantos outros e principalmente fazer o seu bebê dormir a noite toda e ainda saber como ajustar as necessidades dele ao longo do seu desenvolvimento. Vai custar só 12 vezes de R$ 28,94. E se quiser fazer o investimento à vista, você terá desconto. E ao invés de R$ 347,28, você vai pagar hoje só R$ 297. Viver a maternidade plena, leve e feliz vai te custar menos que aquele cafezinho de R$1 que você precisaria tomar para conseguir aguentar tanta exaustão e se manter acordada por dia. Isso mesmo, para entrar para o CPSI você precisa de exatamente 96 centavos por dia para ser uma mãe feliz e realizada na maternidade. Pare agora, feche os olhos e imagine você tendo noites reparadoras de sono, seu bebê diminuindo de 3 a 8 despertares já nas primeiras semanas, tirando suas sonecas com qualidade. Imagina você mais calma, com seu tempo para fazer o que precisar, inclusive se cuidar e curtir seu parceiro, com segurança e confiança para fazer os ajustes necessários para atender as necessidades do seu bebê em cada fase do seu desenvolvimento. E para que o peso dessa decisão não fique em cima de você e te dê segurança para entrar e ver se o método Calma realmente é para você, eu te dou uma garantia incondicional. Você poderá acessar o curso e assistir a todas as aulas que estão disponíveis durante 7 dias. E se por um acaso você achar que o curso não é para você, eu devolvo todo o seu dinheiro.
basta enviar um e-mail sem nenhuma justificativa que eu devolvo cada centavo que você investiu. Ah, mas 7 dias é muito pouco para testar. Sem problema, porque eu ainda te dou uma garantia condicional. E dessa vez você recebe de volta o dobro do dinheiro que você investiu. Deixa eu te explicar melhor. Eu confio tanto no meu método que, para ficar ainda mais fácil a sua decisão, mesmo depois de passados os 7 dias, se você tiver assistido todas as aulas, feito todas as tarefas e colocado em prática tudo o que aprendeu, seguindo o método como eu explico, e mesmo assim não tiver nenhuma melhoria no sono do seu bebê, basta você comprovar que fez tudo o que eu orientei e ainda assim, sem nenhum resultado, que eu te devolverei o dobro do dinheiro que você investiu. Minha sugestão: entre agora, decida depois. Por quê? Porque você tem 7 dias para decidir. Entra, comece a assistir às aulas e fazer o desafio, baixe o material, faça as tarefas e se chegar no final desse prazo e não gostar, você pode ficar tranquila. É só mandar um e-mail para receber todo o seu dinheiro de volta. Bom, eu fiz tudo o que eu podia para facilitar a sua decisão. Agora a escolha é sua. Você pode deixar essa oportunidade passar e continuar lutando com seu bebê para dormir e rezando por dias melhores, ou você pode entrar agora para o CPSI e começar a curtir e viver de verdade a maternidade. Não espere passar essa oportunidade para olhar para trás daqui a um ano e perceber que você deveria ter começado hoje. É só clicar no botão aqui embaixo que você vai ser direcionada para uma página de pagamentos 100% segura para você se inscrever agora mesmo. Eu tenho certeza que você vai tomar a decisão certa hoje. Te vejo lá dentro. Um beijo na alma e no coração.